A paz do Senhor, meus irmãos. Finalmente, nós conseguimos começar a estudar a carta aos Timóteos. A primeira carta, a segunda carta a Timóteo, a carta a Tito, nesta revista. Os irmãos já tiveram a primeira e segunda lições, não foi isso? Vamos passar para a lição 3. Cuja leitura é o capítulo 2 da primeira Timóteo. Lembrar os irmãos que a maneira correta de nos referirmos às cartas, essa aqui é uma carta de Paulo a Timóteo. Então a gente fala primeiro a Timóteo. A próxima carta de Paulo a Tito. Então a gente diz carta a Tito. Mas nós temos cartas aqui que não têm endereço específico, o nome delas não é a alguém, como Pedro, por exemplo. Quando a gente fala primeira a Pedro, segunda a Pedro, estamos cometendo um erro. Por quê? Porque não é carta para Pedro, é carta de Pedro. Então aí nesse caso seria primeira de Pedro, segunda de Pedro, primeira de João. Um pouquinho de bibliologia ajuda também, né? Vamos ler aqui, então, primeira a Timóteo, capítulo 2, e depois entrar em algum comentário. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que, digo a verdade, não minto, eu fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Quero, do mesmo modo, que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos custosos, mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, todavia, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Até aqui. Polêmicas e complicadas essas passagens, né? Mas vamos voltar um pouquinho para o ambiente de escrita desta carta. Antes ainda do nascimento de Jesus em forma humana, já havia um movimento chamado gnosticismo atuando tanto no mundo pagão quanto no meio do povo judeu. Não sei dizer se é apropriado chamar o gnosticismo de religião. Eu penso que seria mais assim uma forma parasitária de filosofia no meio das religiões, porque o gnosticismo, na verdade, é uma espécie de parasita em cada religião. Não se apresenta como ela mesma uma religião. E já no tempo da escrita do Novo Testamento, nós vemos o gnosticismo parasitando o judaísmo, parasitando também principalmente o cristianismo, e hoje nós vemos algumas formas de gnosticismo ainda muito próximas da gente, mas muito próximas, e nós vamos, Se Deus quiser, vamos ver isso ainda hoje.
Por que eu digo que o gnosticismo era um parasita de religiões? Porque ele se aproveitava do corpo doutrinário e de costumes de uma determinada religião. Se aproveitava, não, ele se aproveita até hoje, para lançar suas raízes de joio, sua teologia maligna, e com isso contaminar por dentro as religiões. E isso estava acontecendo com o cristianismo. A carta aos Colossenses foi escrita como combate ao gnosticismo, as 3 cartas de João, primeira carta a Timóteo, entre outros escritos, até alguns trechos do Novo Testamento. O gnosticismo, esse título para esse movimento, gnosticismo, vem de gnosis, em grego significa conhecimento. Os gnósticos diziam que detinham o conhecimento essencial do universo e que isto era uma chave para a redenção espiritual deles. Eles acreditavam que a matéria em si, inclusive o corpo humano, não presta para nada, é até um obstáculo para a salvação. E que o conhecimento mais profundo e elevado das coisas de Deus é que levaria à salvação. E, logicamente, os gnósticos diziam que eles detinham esse conhecimento, que o resto era o resto. Tanto é que eles classificavam a humanidade em 3 grupos de pessoas. Eles tinham aqui os pneumatikoi, que são os espirituais. Lembra que pneuma é sopro e é espírito em grego. Então, os pneumatikoi eram os espirituais, seriam as pessoas mais elevadas no conhecimento, que já tinham praticamente contato com Deus e cuja salvação, em todos os aspectos, já estava garantida. Depois disso, eles falavam que havia os psikoi, que eram aqueles semi-iluminados, como os profetas do Antigo Testamento, que, embora não tivessem um nível de salvação e de redenção tão elevada quanto os pneumatikoi, ainda tinha ali uma salvaçãozinha de segunda categoria. E, por fim, o restante da humanidade, a grande maioria da humanidade, estava dentro de um grupo chamado ilikoi. Esses ilikoi seriam os materialistas, aquelas pessoas que estão mais ligadas ao corpo, à vida deste mundo, não se preocupam muito com os eventos espirituais. E eles diziam que quase todo mundo estava no grupo dos ilikoi. E que os ilikoi não tinham chance de redenção, a menos que evoluíssem até chegar a um pneumatikoi, o que para eles era praticamente impossível. E dentro dessa ideia de que a matéria é inútil e perniciosa até para a redenção e para a vida espiritual, eles diziam que Deus jamais poderia ter criado a matéria. Vai entendendo isso para entender os escritos de Paulo. Deus jamais poderia ter criado a matéria porque a matéria é má e Deus se contaminaria ao criar a matéria. Então eles dizem que uma emanação de Deus, um aion, já falei disso algumas vezes para os irmãos aqui, só estou lembrando, um aion de baixo nível, um aion que de Deus até esse de baixo nível são muitos no caminho, né? Esse aion teria criado a terra, a natureza, e esse aion também não tem muito contato com Deus, porque ele tem contato com a matéria, senão ele até contaminaria Deus. Da raça humana até chegar a Deus, há muitos intermediários no entendimento dos gnósticos, muitos aions, quer dizer, muitos seres mais ou menos angelicais, e quanto mais elevado o nível, mais puro espiritualmente, quer dizer, mais eles seriam pneumatikoi. E eles localizam Jesus como sendo um desses aion, um intermediário entre Deus e a raça humana, dizendo que Jesus só tinha uma aparência humana. Na verdade, ele era um espírito que esteve no meio dos seres humanos, mas que não tinha corpo, mas tinha aparência. Dessa palavra aparência, em grego, nasceu a teologia do docetismo, porque vem da palavra que significa parecer ou aparência. Eu não me lembro exatamente qual a palavra grega que se traduz por aparência. Então vejam só, se Jesus não tinha corpo e era só aparência de ter corpo, ele era um espírito, conclui-se que ele não morreu na cruz, certo? Porque era só um espírito, então não derramou sangue.
Vejam como o gnosticismo era altamente pernicioso para o cristianismo. Por quê? Porque a base da nossa redenção é a morte de Jesus Cristo com o derramamento do seu sangue para a remissão dos nossos pecados e a ressurreição corpórea dele. Mas se ele não tinha corpo, tudo isso está destruído. Já era. Passo agora os irmãos a perceber que o gnosticismo era terrível no meio do cristianismo. Ele era ruim nas outras religiões, porque ele contaminou o judaísmo, o paganismo, mas no meio do cristianismo ele abala as principais doutrinas da nossa religião, da nossa fé. Paulo então estava muitíssimo preocupado com isso. Ele ensinava vigorosamente contra o gnosticismo, embora essa palavra nunca tenha sido empregada aqui, né? Você não vê em nenhum escrito dele, em nenhum lugar da Bíblia. Ele se refere às práticas e à teologia do gnosticismo. E ele estava muito preocupado com isso, e ele percebendo que a idade avançando, o ministério avançando, chegando ao final dele, ele passa a deixar instruções para os líderes religiosos combaterem o gnosticismo. Mas não só ele. Você vai ver João escrevendo nas suas cartas isso, Judas escrevendo isso, Pedro também dando algumas pinceladas no assunto sobre falsos mestres, porque a preocupação era grande. O gnosticismo era realmente perigoso. O judaísmo era perigoso também. Nós já estudamos isso, porque os que se converteram a Jesus Cristo como Messias, mas que guardavam ainda seu coração nas raízes legalistas do judaísmo, tentavam impor aos cristãos que se circuncidassem, que observassem alguns ritos judaicos, porque diziam eles: vocês aceitaram Jesus, tudo bem, aceitaram Jesus como Messias, mas se vocês não obedecerem à lei de Moisés, vocês não vão ser salvos. Então nós vemos aqui que no tempo de Paulo, o cristianismo estava sendo assediado por dois problemas religiosos gravíssimos: o gnosticismo e o judaísmo legalista. Para vocês terem uma ideia, quando Paulo esteve com Tito em Jerusalém, os líderes da igreja cristã em Jerusalém, os nossos irmãos em Cristo, os pastores evangélicos, vamos dizer assim, de Jerusalém na época de Paulo, pressionaram Paulo terrivelmente para ele circuncidar Tito, que era grego, um grego convertido. Esse que é pastor que nós vamos estudar daqui a algumas semanas, se Deus permitir. Paulo, você tem que circuncidar Tito, ele não pode ficar aqui desse jeito. Então vocês veem que o problema era gravíssimo, era muito sério. E um encontro dessa filosofia gnóstica com a religião legalista dos judeus, do judaísmo, trouxe ainda outros problemas, como por exemplo o ascetismo dos judeus, com relação a não toque isso, se abstenha daquilo, não faça tal coisa, olha, respeite certos limites de comer, de beber, de dias. E isso misturado com o gnosticismo trouxe mais problemas ainda. E o gnosticismo passou a apresentar duas vertentes principais. Uma delas era a libertinagem e a outra era o ascetismo. Eu vou explicar já. A libertinagem por quê? Já que os gnósticos diziam que o corpo é matéria e a matéria não presta para nada e é um problema ainda para a espiritualidade, então diziam: vamos botar para quebrar, né? Já que o corpo não presta, vamos botar para quebrar, vamos arrebentar com o corpo, fazendo tudo que não presta, porque não é isso que importa para a salvação. O que importa para a redenção, para a salvação é o espírito, não é o corpo não presta. Aí se envolviam com baixarias e até com maus tratos ao corpo. Essa era a baixaria, era a vertente da libertinagem no gnosticismo. E a outra do ascetismo, outro ramo que dizia que nós vamos sim condenar a carne, mas vamos condenar nos abstendo de tudo. Não toque isso. Colossenses fala, né? Não toqueis, não manuseis, não proveis, não comais, não bebais. Então havia essas duas vertentes. Do ascetismo, quer dizer, não toque nada, não faça nada, preserve-se, deixa o seu corpo se decompor, mas sem você nessas coisas. E Paulo fala que essas pessoas não vêm de Deus, que proíbe o casamento, que proíbe manjares que Deus fez para nosso sustento e nosso prazer e tal. Bom, dá para perceber, né, que com essas ideias eles estavam ganhando muita gente. Mas quem eles estavam ganhando? Pessoas que já tinham uma certa tendência para isso. É por isso que nós temos que vigiar nossas tendências. Porque nós temos tendência para alguma coisa errada, pelo menos uma. Eu tenho, né? Não sei se os irmãos são tão santos, já são tão pneumaticói, né? Que não tem tendência nenhuma para o erro. Eu tenho. E eu tenho que vigiar, não tenho?
O Senhor não disse que eu tenho que vigiar e orar para não cair em tentação? Ele falou para mim isso, acho que falou para vocês também, não foi? Jesus não falou isso para você também, vigiar e orar? Então, é nessas nossas tendências que vão aparecer as ofertas do inimigo, as ofertas do joio. Hoje em dia, a grande tendência da humanidade, principalmente dos mais jovens, é o quê? É ser diferente. Vai para a loja, nossa, eu vou comprar essa calça porque é diferente. Nossa, aquela bicicleta é diferente, essa que eu gostei. Então hoje, eu não vou ficar entrando em mais detalhes, mas hoje parece que ser diferente, ter alguma coisa diferente é muito importante. O inimigo vai investir nisso, está investindo através dessa filosofia pós-moderna de que eu tenho falado muito nos últimos tempos. Está oferecendo coisas diferentes, uma pulverização de coisas diferentes no mundo afora, e essa diversidade não está apenas na moda. Não, essa está em vários aspectos da vida. Nós estamos vendo por aí que a diversidade agora parece que é muito mais importante do que as coisas com as quais estamos acostumados, quer dizer, com o conservadorismo. Parece que é mais importante agora defender minorias e defender a diversidade das minorias. Isso está sendo aprofundado. Coloquei no grupo da escola dominical, quem faz parte desse grupo do WhatsApp da escola dominical viu que já foi lançada a Bíblia da Diversidade, né? Eu me esqueci do nome dela, é isso mesmo? Bíblia Inclusiva? Bíblia de Estudo Inclusiva. Essa Bíblia está sendo comentada por um pastor da Convenção Batista Brasileira, que defende o casamento. Ele é militante LGBT. Eu não me lembro do nome dele. Está perto ou não está, irmãos? É pastor batista. Um sujeito assim dos seus 40 anos pela aparência. Quando eu tenho falado, irmãos, a coisa está muito próxima, às vezes a gente pensa, não, pode estar perto lá da igreja tal, na denominação tal, mas na Batista, está na Batista. E aí, olha só que privilégio, um pastor batista lançando a Bíblia de inclusão da diversidade, em que ele retira todos os versículos e comentários que dizem que Deus condena o homossexualismo, por exemplo, porque ele defende o homossexualismo. O joio está plantado no meio do trigo, e diz a Bíblia que isso aconteceu porque nós adormecemos. Uma cegueira tão grande, porque eu falo sobre retirar, a condenação para quem retirar ou acrescentar alguma coisa na palavra de Deus, eles retiram assim e defendem a palavra de Deus. Pois é. Dizem que defendem a palavra de Deus. Eu tenho a tristeza, a alegria e tristeza de conhecer uma pessoa do meio evangélico, que eu conheci desde criança, agora já um homem dos seus 40 anos ou pouco, filho de pastor espetacular. Casou-se, não teve filhos, separou-se e saiu do armário. Falou assim para mim, saiu do armário. Agora é gay. Na igreja lá no Rio passou por esse processo também. Eu tive 14 anos, eu devia ter uns 19 anos, e era pastor da nossa igreja, era um pastor tão abençoado, tão amoroso, pai de filhos, e lavou a família, e o pessoal que viu na feira de shortinho curto, mudado com outro homem. Meu Deus. A igreja que eu pastoreei em Fortaleza, Manancial, durante 6 anos, tinha uma pessoa, uma senhora, que ajudava a igreja. Ela não fazia parte da nossa igreja, mas era muito atuante, ela colaborava porque tinha parentes ali. Era uma bênção aquela senhora, uma bênção. Eu a ouvi pregar várias vezes, atuar, ajudou-nos na igreja, uma bênção. Voltando agora para Fortaleza, fui visitar a igreja, vi uma fotografia dela. O pastor me disse que ela abandonou a família e se juntou com outra mulher. Irmãos, eu estou falando essas coisas, não estou denunciando ninguém, não quero falar mal de ninguém. Com sinceridade, essas pessoas de quem eu estou falando, eu amo, gostaria de ter contato de novo com essas pessoas,
Não para apontar falhas, se Deus assim determinar e o ambiente, a conversa permitir, tudo bem, mas não é esse o objetivo. Quero abraçar, quero matar a saudade de ver essas pessoas, mas eu não posso deixar de dizer para os irmãos que a coisa está muito perto de nós, irmãos, muito perto. E nós temos que nos lembrar das palavras de Judas, que escreveu: tende desses misericórdia com temor. É para ter misericórdia, mas é para ter temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne, porque está perto. Não podemos fechar os olhos, não podemos fingir inocência e fingir ignorância, porque está perto de nós. Esse problema pode eclodir aqui dentro da nossa congregação, quando menos a gente esperar. O que nós vamos fazer? Prepare-se espiritualmente, ore ao Senhor, peça direção antes que aconteça, porque depois é como apagar um incêndio. Peça direção para Deus agora, para que quando acontecer, a gente saber como lidar com isso. Porque vai acontecer, irmãos. Pelo amor de Deus, vai acontecer. Vamos cair na realidade. Se o nome permite, eu me converti na Igreja Batista com 14 anos. Meu noivado foi dentro eu orei a Deus durante muito tempo, porque a prioridade para mim era assim, meu sonho era ter uma família, ter filhos. E eu fui sozinha, minha família era espírita, eu fui sozinha para a Igreja Batista, com uma vizinha que me levou, fui mensageira do rei, orei muito tempo pela minha família. E quando eu conheci meu marido, eu conheci dentro da Igreja Batista. Ele foi vice-presidente aqui na igreja, ele foi tesoureiro, os irmãos mais antigos não acreditavam. Mas depois de 18 anos de casado, ele abandonou a família para servir. Muitos irmãos que aqui estão, que ainda são uma família da irmã Zenaide, foram irmãos que foram ganhos através de núcleos de estudo bíblico. Quando eu me casei, nós morávamos aqui na casa do irmão Débora. Nós tínhamos 16 núcleos de estudo bíblico. Ele era um homem que ele tinha um horário para orar, ele separava primeiro dízimo. E hoje em dia ele se declarava espírita. Por que eu estou contando esse texto para os irmãos? Eu sofri muito tempo com isso, até atingir um nível de maturidade de saber que nós estamos no mundo, estamos sujeitos a tudo isso. Ninguém conhece ninguém, só o Senhor conhece. Então, muitos irmãos da igreja que se converteram através da testemunho dele custavam acreditar que nós estávamos passando por aquilo, porque eu conheci. Não é uma pessoa ruim, é uma pessoa boa, é meu amigo, mas é super carente da misericórdia de Deus, da salvação. Então, essas pessoas, não só ele, muitos outros, estão no nosso meio. Nós somos a igreja dos últimos dias, né, irmãos? E olha, essa filosofia do gnosticismo assediou duramente com feição gnóstica a igreja durante 1,5 século aproximadamente. Mas aí passou a impressão para nós de que ela se recolheu. E agora, 18, 19 séculos depois, a gente vê que o gnosticismo ainda está vivo no nosso meio, e nós vamos comentar isso já aqui, nesses versículos. Como ele está vivo ainda no nosso meio. Como pode durar tanto tempo, né? Nós começamos a leitura dizendo que Paulo exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Vamos juntar súplica, oração, intercessão, ação de graça num pacote só? E que os irmãos sabem o que quer dizer, né? O importante aqui não é separar cada uma dessas 4 classificações de oração e falar de cada uma, não. O importante aqui é que nós entendamos que a igreja, quando tenta se defender dos ataques, quando tenta se defender da perseguição, como foi o caso aqui da igreja de Éfeso, pastoreada por Timóteo, e de outras igrejas, e quando a igreja também tenta se defender da atitude de lobos devoradores, do joio semeado no nosso meio, a igreja pode se empenhar tanto nisso que acaba se esquecendo da sua missão principal, que é evangelizar. A igreja está no mundo para ser uma ganhadora de almas, não é só para se defender. Quando Jesus disse,
edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, entenda que, se a figura estiver correta, as portas não vêm para cima da igreja. Não são as portas do inferno que estão vindo para cima da igreja. Quando essa linguagem antiga se refere a portas de cidade bem defendidas, e as portas do inferno não vão prevalecer, por quê? Porque nessa figura, Jesus está dizendo que a igreja está atacando a cidadela do inferno, e as portas do inferno não vão prevalecer. Não é nós ficarmos só na defensiva, como se o diabo estivesse jogando as portas do inferno em cima de nós. Não. Somos nós atacando as hostes malignas, somos nós invadindo a propriedade do inimigo e retirando almas de lá. Essa é a missão da igreja. Nós não podemos só aprender, nos defender, ver quem é lobo, ver quem é joio, aprender sobre gnosticismo e ficar nessa. Não podemos esquecer. Então Paulo está dizendo aqui, logo no começo do capítulo 2, Paulo está lembrando os crentes da sua missão. Nós temos que orar por todos os homens, quer dizer, homens aqui, gênero humano, e por todos os reis, as autoridades, para termos uma vida quieta e sossegada no seguinte aspecto, de nós não sermos perseguidos pelas autoridades para darmos continuidade ao nosso trabalho. Não é para a gente ficar, domingo eu venho para a igreja, para a escola, domingo à noite eu venho para o culto, e glória a Deus, eu vou esperar o próximo fim de semana. Não, o inferno permanece de pé, as portas do inferno permanecem de pé, e Jesus disse que se nós atacarmos o inferno, as portas dele não vão prevalecer contra nós. Nós vamos derrubar e vamos ganhar almas lá de dentro. Mas para isso nós temos que agir. Não é ficar só contemplando, só cultuando. E Paulo está relembrando então a Timóteo, e com isso relembrando toda a igreja, que nós precisamos orar, porque nós temos uma missão. E ele continua dizendo, orar pelas autoridades, por todas as pessoas. Por quê? Eu orar a Deus pelo meu vizinho, para que ele seja próspero e tenha saúde. É isso só? Eu quero ver meu vizinho, é no reino de Deus. Eu quero vê-lo com saúde, mas se for para ele perder a saúde e ganhar a salvação, é preferível. Então eu vou orar principalmente pela salvação da alma dele. Pois isto é bom, versículo 3, é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Os gnósticos, aqui é um ataque ao gnosticismo, porque os gnósticos jamais pensariam em Deus como Salvador, como eu disse. Por eles, pelos gnósticos, Deus está lá, inatingível, inacessível, e existe uma infinidade, milhares de aeons no caminho, e quanto mais para baixo, mais perto da terra, mais materialista e mais inútil é para a salvação. E nós dependemos de um, dependemos de outro, dependemos do outro, que depende do outro, que vai intercedendo um junto ao outro, até chegar nos mais evoluídos e até chegar em Deus. Em que religião você vê isso hoje em dia? O catolicismo. Vamos falar abertamente? Catolicismo. Catolicismo é aquela que precisa dos santos, intermediação dos santos, que precisa da intermediação dos anjos, que precisa da intermediação de Maria, para poder chegar a Deus. Eu vou ler daqui a pouquinho um negócio que eu peguei de um site católico, de um padre, a respeito de Maria. Prepare-se para ouvir. Se você ainda gosta de alisar o couro dessas pessoas, dizendo que são ovelhinhas nossas, que estão somente na igreja errada, mas são irmãos nossos, prepare-se para ouvir. Aí você vai dizer, irmãos, você não respeita a religião dos outros, não? Não respeito a religião dos outros, eu respeito os outros, eu respeito as pessoas e amo as pessoas, mas eu não vou respeitar o erro. Paulo respeitava o gnosticismo? Paulo respeitava o legalismo judaico? Paulo respeitava as religiões pagãs? Por que eu vou respeitar? Eu não respeito a religião de ninguém, eu respeito as pessoas, amo as pessoas, não, como eu já disse aqui, eu não vou chegar nas pessoas e combater a religião delas. Estou falando isso aqui para os irmãos aprenderem. Ok? Se por acaso algum católico for ouvir isso, paciência, está na Bíblia. Eu não estou falando nada contra ninguém. Estou falando contra o sistema que é herético, é perverso e é contrário à vontade de Deus. Então os gnósticos nunca iam admitir que Deus fosse o Salvador, e Paulo fala claramente, isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja, olha, presta atenção, deseja que todos os homens sejam salvos. Eu não acabei de falar que no entendimento dos gnósticos apenas uma pequena parcela da população seria salva, só os pneumaticói. Aqui Paulo está dizendo, ele deseja que todos os homens sejam salvos. Num golpe só, Paulo deu um tapa na cara tanto dos gnósticos quanto dos calvinistas, né?
Porque os calvinistas dizem que Deus só salva os eleitos, e Paulo está dizendo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Todos os homens sejam salvos. Como João escreveu na sua carta também, na primeira carta de João, diz que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Aí ele diz, não só pelos nossos, mas de toda a humanidade. Então, vocês já sabem porque eu não sou calvinista, né? Porque a Bíblia não me permite ser calvinista. A Bíblia não me dá espaço para isso. A Bíblia não me fala que vai ser salvo só aquele que foi eleito para a salvação, né? Eu estou vendo aqui que Deus quer salvar toda a humanidade. Isso é um tapa também na cara dos gnósticos. Sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque de acordo com o gnosticismo, só tinha pleno conhecimento da verdade os pneumaticói, aquela pequena fatia. Só esses tinham contato direto com Deus e com a verdade e saberiam a verdade. E Paulo está dizendo, negativo. Deus quer que todos, eu e você, cidadãos comuns, Ele quer que eu e você tenhamos pleno conhecimento da verdade. E Deus fornece elementos, dá condições para nós chegarmos ao pleno conhecimento da verdade? Deus dá condições para isso? Mas eu acho que isso na história também passa por um cunho político, né? Uma maneira de controlar a massa. Quem? Eu tenho a sabedoria, eu sou salvo. Uma maneira de controlar os outros. Os gnósticos? Pode ser, né? De controle mesmo, né? Pode ser que os gnósticos tenham se aproveitado, aliás, os políticos tenham se aproveitado disso, né? Deus nos dá ferramentas, elementos e condições para chegarmos ao pleno conhecimento da verdade? Dá ou não dá? O que os irmãos acham? Dá. Através da santificação. Olha, eu vou voltar aquele velho até. Oh, você não para de falar isso. Toda aula você tem que falar disso. Já vou falar de novo então. A santificação é o processo que Deus faz na nossa vida com a nossa colaboração para que nós sejamos dia após dia cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Se nós formos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, significa que a cada dia nós seremos mais conhecedores da verdade. E conforme nós vamos nos parecendo cada vez mais com Jesus, cada vez mais seremos conhecedores da plena verdade. Então, esse é o caminho. A santificação é o caminho para nós sermos conhecedores plenos da verdade. Semelhança com Jesus Cristo. Era isso que os gnósticos queriam? Não, claro que não. Era isso que eles propunham? Não. O negócio deles era outro tipo de misticismo e era misticismo doentio. Versículo 5, Paulo dizendo que isso acontece porque há um só Deus e um só mediador. Esse é mais um soco nos gnósticos e agora nos católicos. Só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os seres humanos. Quem é? Cristo Jesus, homem. Quando ele fala Cristo Jesus, homem, é mais um tapa nos gnósticos. Por quê? Porque os gnósticos, como eu disse, apoiavam o docetismo, que diz que Jesus era apenas uma aparência, não tinha corpo. Quando ele fala Cristo Jesus, homem, ele está dizendo que o Cristo, que significa Messias em hebraico, né, ungido, estava em forma humana. Mas por que também é um tapa na cara dos católicos? Então eu vou ler aqui para vocês poucas frases que eu retirei do site do www.padrepauloricardo.org. Ontem eu retirei isso, tá? padrepauloricardo.org. Título: o que significa dizer que Maria é corredentora e medianeira de todas as graças? Só o título já é uma afronta. Ela é corredentora, quer dizer, a redenção da raça humana depende dela também. E ela é medianeira de todas as graças, quer dizer, a graça de Deus tem que passar por ela para chegar até nós. É o título. Aspas. A participação singular de Maria na obra da redenção não é apenas uma opinião piedosa, nem isso é, né? Mas uma verdade ensinada repetidas vezes pelo magistério da igreja. Você viu aqui alguém falar da palavra de Deus? Não, falou o magistério da igreja. Por quê? Porque para os católicos, a palavra de Deus, tal qual nós a conhecemos, está lado a lado, paralela com os ensinamentos do magistério da igreja. Aquilo que o magistério ensina e interpreta, para eles passa a ser revelação de Deus através do magistério. E o magistério diz que Maria é corredentora, então todos os católicos aceitam, deixando a palavra de Deus para seguir aquilo que o magistério católico diz.
Mais uma frase, abre aspas, né? Não há fruto da graça na história da salvação que não tenha como instrumento necessário a mediação de Nossa Senhora. É uma afronta a Deus ou não é? Isso aqui são palavras do Papa Bento XVI. Aí quando o Papa diz, ele é infalível, né? Então todo mundo acredita. Mais uma. Essa aqui agora é falada por um tal de São Luís Maria Grignon de Montfort. O nome é bonito, né? Feio é o que ele diz. Abre aspas. Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por ela que deve reinar no mundo. Gente, é muita blasfêmia. É muita maldade. Abre aspas de novo. A Virgem Santíssima completou na própria carne as dores que faltaram à cruz de Cristo. Gente, pelo amor de Deus. Vocês querem que eu respeite uma religião dessa? Que é uma afronta, que se diz cristã e é uma afronta ao cristianismo verdadeiro? Abre aspas de novo. É para terminar já, porque senão ninguém aguenta, né? Abre aspas. Se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus, seria preciso rejeitá-la como uma ilusão do demônio. Aí ele falou a verdade, né? Se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus, seria necessário rejeitá-la como sendo uma obra do demônio, de Satanás. E ele falou a verdade. É uma obra de Satanás e afasta a pessoa de Jesus Cristo, porque é contrária à palavra de Deus. Tá bom, né? Senão a gente vai começar a passar mal, né? Daqui a pouco vai dar náusea. O gnosticismo está presente aqui de que maneira? De que é necessário outro mediador entre aquele que está perto dos homens, que é Jesus, que veio em forma humana, portanto, no entendimento dos gnósticos, ele está contaminado pela carne, é necessária intermediação de mais alguém, porque entre a humanidade e Deus está Jesus Cristo, mas entre Jesus e Deus tem que ter mais alguém, que é chamado Maria. Está vendo a presença do gnosticismo aqui? As testemunhas de Jeová também têm sua pitada de gnosticismo ao dizerem que Jesus Cristo não é Deus, não é Jeová, é um Deus criado. Quer dizer, em outras palavras, é mais um intermediário. Então, o testemunho de Jeová, né, também. Eles dizem ainda que Jesus é a manifestação, como a manifestação de um dos anjos mais elevados. E continuando a leitura, versículo 6, o qual Jesus, né, se deu a si mesmo por resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Esse é seu tempo, é uma frase que não tem consenso entre os estudiosos. A maioria acredita que significa que Deus demonstrou o seu apreço, o seu amor pela raça humana no tempo devido, através do nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A maioria acredita nisso. Mas importante aqui que, mais uma vez, a ideia de classificação da humanidade em grupos espirituais é falsa, porque diz que Jesus se deu a si mesmo em resgate por homem. Então quer dizer que os gnósticos já levam tapa aqui, mas não só os gnósticos, os calvinistas também, né? Porque ele se entregou por... Alguém aqui não tem coragem de reconhecer isso? Alguém aqui não tem coragem de reconhecer o que a Bíblia está dizendo? Que Jesus se entregou em resgate por todos! E os calvinistas dizem que ele morreu apenas pelos eleitos. Já falei da doutrina da eleição aqui, ela é verdadeira. A doutrina da eleição é verdadeira. Já falei para os irmãos aqui, se eu falar de novo, vai ser lá pela 20ª vez já. A doutrina da eleição é verdadeira, mas ela está sendo enfocada da maneira errada. Nós somos eleitos em Cristo. A última vez que eu falei sobre isso, eu falei mais claramente. Vocês podem voltar a pegar as aulas lá no YouTube e ver o que significa a eleição. Eleitos em Cristo. Quem está em Cristo está eleito para as heranças de Deus. Então, você pode ver lá para ter uma ideia melhor. Versículo 7. Então, para o que
Paulo dizendo, digo a verdade, não minto. Ele está jogando na cara desse pessoal a autoridade que ele recebeu de Deus para dizer a verdade. Ele está lembrando para esse povo e para os crentes, ouçam o que eu estou dizendo, porque vocês sabem que eu não sou mentiroso. Lembre-se do meu ministério no meio de vocês, eu falo a verdade, não estou mentindo. Então não dê ouvido para quem fala diferente. Aquela parte que Jesus fala lá de Mateus, que o pai não deve. Nessa aula que eu disse, que eu explico isso, eu falei isso também, que a pessoa que se volta para Deus de alguma maneira, que busca por misericórdia, que busca a Deus, o que é que Deus faz com essa pessoa? Peraí, não é comigo não, procure meu filho. Aí Deus conduz ao filho, é nesse sentido. Então eu procurei explicar em 10 segundos, né? Resumir. Então Paulo dizendo, digo a verdade, eu não minto. Eu fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Bom, quando ele diz na fé e na verdade, ele já está também dando mais um golpe, né? E ele está mostrando para nós o seguinte, que a base para a nossa pregação, a base para o trabalho apostólico, vamos falar aqui em trabalho missionário, e a base para o ensino que nós fazemos aqui é esta. Isso aqui é uma advertência para nós também. Pense bem, pregar, ensinar e ser missionário, a base é a fé e a verdade. A fé, com aqueles 2 componentes que eu falei, né? Fidelidade e confiança. Esses são 2 componentes da fé, fidelidade e confiança. E a verdade, a base da nossa pregação é nesse movimento espiritual, esse movimento interno em direção a Deus, apoiado na palavra de Deus, que é a verdade. Fora disso, nós estamos já nos alimentando de joio. Fora disso, nós estamos pegando alguma coisa de outras religiões e de outros entendimentos filosóficos ou religiosos. Então entenda, quer ensinar, quer pregar a palavra e quer fazer a obra missionária, é com base na fé, isso é uma coisa interior, é um movimento de dentro para Deus, e com base na palavra de Deus, é isso. Essa é a base. Mas a gente não pode usar ilustração, não pode pegar uma coisa, algum acontecimento da sociedade? Sim, pode usar como ilustração, mas a base é a palavra de Deus. Interessante que a palavra aqui, pregador, no sentido original, dá uma ideia de exposição de autoridade, sabia? Hoje em dia parece que pregar é simplesmente a gente falar alguma coisa da Bíblia, mas no original aqui, para Paulo, pregador, a palavra que ele usa do grego, dá a ideia de alguém que está tendo autoridade para dizer aquilo. Por favor, vista essa camisa, em nome de Jesus Cristo. Vista essa camisa, meu irmão, minha irmã. Quando você abrir a boca para falar a palavra do Senhor, para aconselhar alguém dentro da palavra, para ensinar, para pregar, por favor, faça isso, como você tendo autoridade dada por Deus para fazer isso. Seja fiel e fale só a palavra de Deus. É muito sério isso. 1 milímetro que a gente se desvia disso, desse propósito, o inimigo aproveita. O inimigo quer infiltrar o joio no meio da igreja? Quer e está fazendo. Mas ele também quer destruir a reputação daquele que fala a verdade. Então, se eu der um espaço de uma vírgula para o inimigo fora da palavra de Deus, ele pode aproveitar isso para me destruir, para estragar o meu ministério e o seu ministério. Então, use a autoridade que Deus deu para você e apoie essa autoridade na fé e na verdade. Senão o inimigo vai se aproveitar disso contra você e contra a igreja. Pois não, irmão. Gente, na fé e na verdade. Esse na verdade aqui é baseado nas escrituras. E a gente observa que muitos não a verdade, sim as doutrinas falsas. Né? Até que fé eles têm, mas às vezes eles, por ignorância, acreditam no que está sendo ensinado, doutrinas falsas. Eu acho que a maior parte do que está sendo pregado hoje em dia é assim mesmo, viu, irmão? Infelizmente. Quantas pessoas deram a vida para pregar a verdade, né? Inclusive o apóstolo Paulo, outros apóstolos e discípulos, deram a vida. Por quê?
porque havia muita gente inventando moda ao redor dele, e isso depunha contra a igreja e trazia perigo para os outros. É claro, porque quando nós temos uma grande massa que prega aquilo que vem no coração, e nem tudo que está no coração é de Deus, mas nós temos no meio dessa massa uns 2 ou 3 que pregam só a verdade, vai chegar uma hora que esses 2 ou 3 vão ser acuados, vão ser pressionados, porque estão exagerando. Aliás, isso está acontecendo no mundo. Essas pessoas, esses pregadores da verdade, ensinadores da verdade, começam a ser empurrados contra a parede porque eles estão destoando. E cada vez mais vai ser assim, viu, irmãos? O irmão que é um ensinador também, os irmãos que amam a verdade, fixem nela, lancem âncora, não arredem o pé, porque não vai ser fácil. Nós vamos sofrer por causa disso. Irmã? A irmã sabe disso. A irmã que vive no meio de muitas pessoas de outras religiões, né? Que quando quer esboçar a palavra, às vezes tem que pensar o que falar, falar com muito cuidado, para não ser perseguida por causa disso. O senhor ia dizer, irmão? Pois não? Tem aqui que trabalha em casa, e estavam conversando lá e eles chamam um lá aqui, pastor. Aí o outro pedreiro falou assim, só tem nome. Ele é largado da mulher, ele abandonou a família, vive na Gandaia, é pastor. Ele não vai mais na igreja, saiu da igreja, porque ela está na situação. Aí eu falei para ele assim, você é pastor? Eu sou pastor. Falei, mas um dia você foi convertido? Eu falei, por quê? Eu acho que pelo que você está me falando aqui, e você está falando com seus colegas aí, qualquer pessoa aí na rua é pastor. Eu acho que você tem que se converter, entendeu? Para você ser um pastor. E do jeito que você está andando daqui, você acha que não conhece nem a palavra da verdade, a Bíblia. Eu sou pastor lá na Assembleia de Deus, eu só se for para as pessoas que você conhece na rua. Porque dentro da igreja você não pode nem entrar com o nome do pastor. Eu continuo sendo pastor. Eu conheci um campo grande de uma denominação religiosa como essa que o irmão está dizendo, grande o campo, que tinha, lá no interior do Ceará tinha muitas congregações, e cada uma dessas isoladamente tem um pastor mesmo. E quando algum desses pastores caía em pecado, notadamente adultério ou por desvio de recursos, o protocolo da igreja era tirar ele de um campo e mandar para outro campo. Tirar ele do lugar onde tinha cometido o erro e mandar para outro lugar. Aí colocava outro no lugar dele. Não entendi. Varrer para debaixo do tapete. Ou piorar, porque às vezes ele tirava um que estava pecando num lugar, manda ele para pecar em outro lugar agora. Quem sabe contamina o rebanho em outro lugar. Eu acho que na lição que nós temos na revista, fala alguma coisa a respeito da disciplina eclesiástica. É necessário que a igreja tenha coragem de disciplinar quem está errado. É necessário. Como a irmã disse, varrer para baixo do tapete só serve para adiar o problema e vai fermentar embaixo do tapete. E vai criar um volume. O senhor teve coragem de falar a verdade para esse homem. Quem sabe ele cria vergonha na cara, né? Versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Por quê? Porque se a gente levantar as mãos que não forem santas, mas as mãos que estão impregnadas de confusão, de discórdia, ira, contenda, Deus vai receber. O Senhor Jesus disse, se você for levar sua oferta diante do altar e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, cante um hino, leia um salmo, entregue seu dízimo, é isso? Não. Deixa a sua oferta ali, que eu não vou receber. Como se dissesse isso. Vai lá e se reconcilie com o seu irmão primeiro. Depois volte a apresentar a sua oferta. Então, vamos orar? Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor, mas com mãos santas, limpas, sem ira e sem contenda. Pois não, irmão? Versículo 9. A mulherada agora, né?
6 minutos para falar da mulherada. Quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem. Essa palavra ataviar vem da palavra cosmel. De onde vem a palavra? Cosmel. De onde vem a palavra? Cosmético. Cosmos também. A palavra cosmos significa o mundo organizado, embelezado, funcionando bem. E daí veio cosmético, né? Que é dar uma embelezada na mão. Parecer tudo em ordem, né? Desculpa, eu ri assim, mas... É porque eu estou falando da etimologia da palavra, não estou falando das mulheres. Então, quando Paulo fala as mulheres se ataviem, está usando a palavra cosmel. Com traje decoroso, quer dizer, aparentar beleza, aparentar, ostentar riqueza. Eu conheci uma senhora, uma jovem senhora na igreja Manancial em Fortaleza, que tinha vindo da igreja dos Mormons. Ela disse que não aguentava mais, ela não tinha mais dinheiro para se congregar lá, porque era um desfile de modas e era uma cobrança visual das mulheres. Cada dia tinha, e repetir roupa era um pecado, tinha que se vestir todo mundo no aprumo. Não leram essa passagem, né? Eu estou falando dessa congregação lá, né? Dessa seita herética lá em Fortaleza. Não estou falando de todas as seitas heréticas dos Mormons no mundo inteiro. Estou falando dessa aí. Então, eu quero que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia, sobriedade, não com tranças. Tranças aqui não significa a mulher fazer uma trancinha. Deixa eu ver se a Natália desfez a dela, porque leu a Bíblia, né? Ela estava com uma trança bonita esses dias. Não é esse tipo de trança. A palavra trança no original significa você trançar alguma coisa com outra diferente. Hoje em dia as mulheres fazem tranças no cabelo, até alguns homens, mas essa palavra já não está de acordo com o original, tá? Esse trançado no cabelo, porque na época o que era trançar no cabelo? Era pegar algo de fora e entretecer junto com o cabelo. E as mulheres que queriam ostentar faziam isso com joias, faziam isso com arames de ouro, para aparecer. E Paulo está dizendo que não é para fazer isso? Não é isso que ele está dizendo. Ele está recomendando que não se faça isso, porque há motivos óbvios dentro da igreja. Mas o que ele está querendo mostrar é que existe um ponto positivo para ser cumprido e que não é esse. Qual é o ponto positivo? Que as mulheres apareçam, sim, mas por causa da sua modéstia, do seu bom comportamento. Aí no versículo 10 ele diz: como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então é como se ele dissesse para nós assim, isso serve para homens também, porque hoje em dia, meu amigo, gente, hoje em dia, nem falar, né? Tem, quantas religiões por aí existem dizendo que condenam a vaidade, sendo que o sujeito só falta fazer uma fivela de ouro no cinto para ir para a igreja. Mandou matar uma vaca só para ele poder fazer um cinto, o paletó dele naquele aprumo, todo... Ué, isso não é vaidade? Mas não é pecado, né? É vaidade, mas não é pecado. Quem disse que a vaidade é pecado? Pecado é entregar o coração à vaidade. E Paulo está dizendo, em outras palavras, dizendo para as mulheres, não entregue o coração à vaidade, não queira desfilar com beleza exterior, no cabelo, com joias, com vestidos caríssimos. Desfile com boas obras. Deixa a igreja reconhecer você pelo seu caráter, pelo seu comportamento, como uma serva de Deus. Então a mulher pode vir com um vestido bonito, pode vir com um penteado bonito? Pode. Pode vir com um brincão de pérolas? Pode. Não. Mas venha antes disso com boas obras, participando da obra do Senhor ativamente, fazendo alguma coisa de positiva no reino de Deus. É isso que Paulo quer dizer, pronto. Agora a passagem seguinte é a mais complicada, é isso. A mulher aprende em silêncio, com toda submissão, pois eu não permito que a mulher ensine. Paulo está dizendo aqui que Deus não permite? Paulo está dizendo aqui que Deus não permite que a mulher fale em público? Ele está dizendo isso? Quem ele está dizendo que não permite? Ele mesmo. Temos que aprender a ler a Bíblia. Ok? Ele está dizendo, eu, Paulo, não permito. Então, temos que partir daí e partir da cultura da época para entender por que ele falava isso. Primeiro, na igreja do mundo gentílico havia muitos judeus convertidos. E entre os judeus havia o ensinamento de que a mulher não tem valor no mundo religioso. As mulheres não tinham permissão nem para orar em voz alta no meio das outras pessoas na sinagoga. A voz dela não podia ser ouvida.
As mulheres no mundo religioso da época, as que faziam profissão de fé no mundo religioso, tanto judaico como cristão na época, não eram vistas em público frequentemente, a não ser em dias de festas especiais. O negócio delas já fica em casa. Os amigos dela eram os escravos, os empregados, as crianças. E romper com isso subitamente era um trauma para uma igreja cheia de judeus e cheia de pessoas que pensavam dessa maneira. Existe algum pecado de eu vir aqui dar aula para a escola dominical de roupa de praia? Em si mesmo, não. Mas ia escandalizar as pessoas, muita gente ia ver que era indecente, é inapropriado para o ambiente. Então, se o pastor falar, irmãos, eu proíbo você de vir aqui vestido com roupa de praia. Ele está certo. Não é condenado pela Bíblia, mas ele está correto. Porque eu vou romper violentamente com costumes atuais. E Paulo está fazendo isso. Não permito que a mulher ensine em público, que fale em público. Mas o que é interessante, quando ele falou isso aqui, ele já permitia que Priscila, mulher de Áquila, andasse pelo mundo todinho ensinando a palavra de Deus. Por que ele não proibiu Priscila de ensinar e pregar a palavra? Ele já permitia que Febe e outras mulheres, Lídia, fossem diaconisas, que ensinassem a palavra, que dirigissem cultos de oração, que tivesse igreja na casa delas. Por que ele permitia isso e não permitia para esse povo aqui? Vamos entender a circunstância. Paulo não está proibindo mulher de ter ministério cristão, não está proibindo mulher de ser diaconisa, não está proibindo a mulher de ser professora, não está proibindo nem de ser pastora. Mas só que para a época seria um escândalo para aquela sociedade. Não iam aceitar. Quer dizer que Paulo permite então que as mulheres façam isso dentro dos cultos da igreja, no ambiente de culto da igreja, e todos os judeus que se converteram, vamos embora. Adianta fazer alguma coisa? Ele falou para os romanos, irmãos, se eu comer carne vai escandalizar o meu irmão, então eu não vou mais comer carne. E comer carne é pecado? Não era. Mas ele disse, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Então nós temos que pensar nos outros também. É isso que ele quer dizer. Então a mulher... Aí você vai falar assim, mas ele se referiu a Eva e Adão. Ele está usando argumentos que os judeus usariam para trazer os próprios judeus para dentro do assunto. Isso é o que ele fala é verdade a respeito de Eva e Adão. É verdade. Então ele está mostrando aqui o lugar da mulher na economia doméstica como sendo uma auxiliadora do marido. O marido é o líder. Então ele está mostrando isso. Contra isso, ninguém vai colocar objeção, porque em outros lugares da Bíblia se fala disso, da liderança masculina do lar. Não que o homem manda na casa. Não, ele é o líder. E se o homem for um líder como Jesus Cristo era, a casa todinha vai ser muito feliz. A mulher vai viver apaixonada pelo marido, porque o marido é como Jesus Cristo. Um líder como Jesus Cristo dentro da casa. E não é melhor um ambiente assim? É antinatural o contrário. E Paulo está mostrando isso. Então a mulher pode ensinar na igreja? Na época não podia. Nesta igreja de Éfeso, em outras, a mulher podia e fazia isso. E Paulo consentia com isso. Então, é questão cultural, é questão de tempo, é para evitar perder almas. Para evitar perder almas, a gente não fica de pé quando não tem lugar para o visitante. É pecado ficar sentado e o visitante ficar em pé? A Bíblia não fala nada contra isso. Mas se eu amo a pessoa, então, vem cá, senta aqui no meu lugar. Eu tenho um problema de coluna, eu não posso ficar parado em pé há muito tempo. Mas eu estou pensando na alma daquela pessoa. Eu não vou para o céu com dor de coluna. E eu quero levar essa pessoa junto. Então eu vou me sacrificar um pouquinho por causa de outra pessoa. Estão entendendo, irmãos? Às vezes a gente abre mãos de direitos para poder ajudar outras pessoas a ver Jesus Cristo e se salvar. Mas isso não tem mais nada a ver com o nosso tempo. A menos que a gente caia numa cultura patriarcal, machista, em que isso é exigido e a gente precisa respeitar para não perder. A Igreja Batista nomeia pastoras? Não, né? Nomeia já, né? Tá, então vamos pegar o exemplo da presbiteriana. A presbiteriana não aceita pastoras. Se eu quiser me congregar na igreja presbiteriana, eu não vou arrumar confusão. Eu posso até tratar do assunto com as pessoas, posso até ensinar, mas eu vou respeitar. Eu quero manter a harmonia lá dentro. Ok? Bem, acabou o tempo, né? Acabou, né? Mas se eu fosse dividir esse assunto aqui, ia complicar.
Só para encerrar o último versículo, que esse aqui também é complicado, salvar-se-á a mulher, todavia dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Isso aqui dá até briga no meio teológico para saber o que significa isso. Vamos ver como é que está escrito na Bíblia da Natália, é isso? Esse versículo 15? Serão salvas ao aceitarem seu papel de mãe. Serão salvas ao aceitarem seu papel de mãe. O que Paulo está querendo dizer com tudo isso aqui? Os judeus achavam, alguns judeus, inclusive alguns mestres judaicos, até alguns rabinos diziam que mulher não tinha que salvar, porque acreditavam que mulher nem alma tinha. Sabia que alguns rabinos acreditavam que a mulher não tinha nem alma? E diziam assim, é melhor entregar a palavra para cachorro ou entregar para uma mulher. Entregar a palavra de Deus a um cachorro do que entregar para uma mulher. Paulo está dizendo com isso aqui que a mulher também tem salvação. A gente está olhando pelo lado negativo, mas Paulo mostrou para o lado positivo. A mulher também tem salvação. A alma da mulher também pode ser salva sim. O papel dela é correspondente espiritualmente ao do homem. Mas como ela pode ser salva? Se ela cumprir o papel dela, que é ser mãe. É um papel que Deus deu à mulher, cumprir o papel dela e permanecer com sobriedade na fé e no amor e na santificação. O que tem de errado nisso? A mulher cumpriu o papel dela como mulher e como crente em Jesus Cristo, só isso. Então Paulo não está dizendo que a mulher, não está enfocando a mulher do ponto de vista negativo, pelo contrário, do ponto de vista positivo. Mulher, faça o seu papel como mulher e como serva de Jesus Cristo, que você vai para o céu. Só isso, só isso. Mas esse versículo aqui, acho que já saiu até briga de soco no meio teológico. Não entendi. Não pode, né? Porque Deus não permitiu, né? Quem não tem condições. Não, você não pode por uma obstrução, e vai fazer o quê? Vai brigar com Deus? E Jesus mesmo falou que existem pessoas que não se casam, não têm famílias por amor ao reino de Deus. Existem muitas mulheres e homens assim hoje. Morrem solteiros, já em idade avançada, porque querem se dedicar integralmente. E Paulo falou isso aos Coríntios, capítulo 7, se não me engano. Bom, irmãos, está vendo como Paulo abordou as coisas do ponto de vista altamente positivo para a mulher? E a gente transformou tudo isso em negativo. A mulher não fala, a mulher não ensina, a mulher não governa, a mulher isso, a mulher aquilo. Não. É tudo o contrário do que Paulo quis dizer. Paulo está dando amplitude à existência e ao ministério da mulher. Só está dizendo, respeite a cultura local. É isso. Tá bom, irmãos, eu já passei muito do tempo. Daqui a pouco eu vou levar uma carta de advertência da chefe ali, eu não gosto disso. Se Deus permitir, até o próximo domingo, então. Por favor, os irmãos, leiam capítulo 4, para nós darmos continuidade.